Oi, oi, sou Vênus, e antes que você estranhe esse formato novo, não, eu não vou fazer vídeos de gacha. Eu só queria um bonequinho pra gesticular enquanto eu falo, e como eu sinto que eu não sei animar direito, eu tive que apelar pra algo que eu tenho mais familiaridade. Bom, começando o título, eu vou apresentar vocês ao meu livro, que está atualmente disponível no Wattpad, app ou site, mas calma! Antes de julgar onde ele se encontra, me deixa ler a sinopse e contar um pouco sobre o livro, que eu prometo que não é nada disso que vocês estão pensando. Uma festa de Halloween, um cavaleiro, um mistério e muitos problemas. Lana Ramos vê seu conto de fadas desabando sobre seus pés e agora precisa encarar a crueldade do mundo real. Ela terá que enfrentar brigas, crises de ansiedade, desapegos e inícios de novos ciclos acompanhada de seus fiéis escudeiros Thomas Neves e Eiji Nakashima e com a entrada de Micaela Ferraz em sua história de final feliz? Não é só sobre amor e romance. Desde a primavera fala sobre amizade, confiança, família e como lidar com seus monstros internos. Como Lana lidou com os seus? Como dito na sinopse, a jornada da protagonista Lana começa quando ela se apaixona por um cavaleiro misterioso em uma festa de fantasia da escola. Nossa, Vênus, quem iria se apaixonar por alguém que nunca viu de verdade e nem sequer ouviu a voz? Meu lado realista atiçou aqui também, e por isso que além do romance, o livro trata de outras emoções. Dividido em estações onde cada uma aborda os sentimentos que as envolve, a primavera é a primeira introduzida. Nela temos Lana como narradora com suas emoções fortes, românticas, inocentes e ilusórias. Tudo são flores, o céu é sempre azul, a brisa é sempre mansa e a chuva sempre limpa. São os 10 primeiros capítulos. No verão, quem narra é o Thomas, o melhor amigo de Lana. Nesses 5 capítulos seguintes, vamos encarar sentimentos mais densos como a angústia, a dor, a depressão, mas também o entendimento. O arco de Thomas começa e termina aqui, e além de nos trazer outro ponto de vista sobre a situação em que a Lana está, também traz seus próprios problemas, porque afinal, mais que amigo, Thomas é humano. Interrompendo a programação para falar um pouquinho sobre esse desenho que você está vendo aí atrás. Eu quis desenhar uma das cenas que eu mais gosto do livro para poder falar sobre ele. E como eu disse já algumas vezes, ele não é só sobre romance. E eu queria retratar essa amizade que eu gosto muito, que é do trio. E essa cena acontece no capítulo 7, chamado Estrela Cadente. E é simplesmente eles conversando. Eu admito que eu gosto muito de escrever diálogos. Eu acho que é a minha especialidade escrever diálogos, então esse capítulo é só conversa. E é uma conversa gostosa de adolescentes. E é por isso que eu quis retratar isso. Então sobre o quarto eu rascunhei ele primeiro para conseguir colocar os personagens dentro do cômodo. E fui pintando ele em tons de rosa, mais marronzinho ali, porque a Lana tem essa coisa de florzinha e tudo mais, e é o quarto dela. Então, eu tinha que deixar um pouquinho dela no ambiente, já que eu não coloquei nada muito chamativo nela em si, diferente das outras duas personagens, que se vocês separarem bem, cada uma tá com uma posição diferente e isso mostra até que bastante de cada personagem. Eu acabei não pensando isso na hora que eu tava fazendo elas, mas olhando de fora isso mostra muito da personalidade de cada um. E eu coloquei alguns easter eggs, por assim dizer, em cada uma, como por exemplo, na camiseta do Wade eu coloquei o Fred Mercury, embora esteja borrado, e na camiseta do Thomas eu coloquei um dadinho de RPG e eu quero muito imaginar que atrás nas costas tem um dragão de D&D gigante. Enquanto isso na Lana eu não coloquei nada em específico, porque eu não sei, acho que o quarto já faz parte dela por si só. Agora voltando para a programação original.
Voltamos com o ponto de vista da Lana no outono, que já passou por 2 estações e agora carrega emoções intensas. Nesses 10 capítulos, Lana está mais sábia, arisca e com uma explosão de sentimentos e descobertas sobre si mesma e sobre os outros que a rodeiam. Aqui, ela entende que novos começos não são tão ruins assim e que, na verdade, são até mesmo necessários. E então, inverno. Agora quem dá a voz é Micaela Ferraz, uma personagem que surgiu de repente, mas que ganhou espaço. Algo que, spoiler, não possui com frequência. Aqui as coisas são mais brandas, Micaela observa e absorve tudo, mesmo que a destrua por dentro. Ela é calma e até um pouco reservada, mas falando de estrutura, diferente da de Thomas, o seu arco não se encerra aqui por completo, mas uma parte essencial sim, e uma parte que a Lana não estava aberta para ver. E enfim, primavera, assim recomeçando o ciclo das estações, porque assim como elas, a vida também é feita de ciclos, e nesses 2 últimos capítulos que encerram o livro, a Lana finalmente fecha seu arco, sentindo... Não, eu não vou te dar spoiler, você vai ter que ler pra descobrir. Voltando em retrospectiva, eu me lembrei que eu quase abandonei desde a primavera, assim como eu quase abandonei meu primeiro projeto de escrita. Eu fiz 2 capítulos e deixei de lado por um bom tempo e depois eu postei o 3º capítulo do livro, que fez toda a diferença. E na verdade não foi nem o capítulo em si que me fez querer continuar, foi uma mensagem que apareceu na minha caixinha do Wattpad, que era uma pessoa me chamando para um grupo de clube de leitura e betagem. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a participar e faz mais de 1 ano, na verdade acho que fazem 2 anos que eu tô nele. E definitivamente foi o que fez toda a diferença, porque tem pessoas que estão passando a mesma situação que você, e eu não tô falando como se fosse algo ruim, tá? É porque às vezes o bloqueio criativo pega e pega forte, mas tem pessoas que estão iniciando na escrita e que gostam de fazer uma mesma coisa que você faz, dá toda a diferença. E esse grupo me ajudou muito a continuar escrevendo, continuar criando e continuar tendo amor por essas personagens que eu deixei de lado por um bom tempo e consegui me aprofundar mais nelas. E assim, se você tá começando agora, eu recomendo muito achar uma gama de gente que te apoie. E eu tô falando com uma pessoa que nem tem um livro publicado ainda, tá? Mas, embora pareça impossível, se você tem pessoas que te apoiam e que gostam genuinamente do que você faz, do que você escreve, do que você cria, do universo que você coloca na mesa, faz toda a diferença. E assim ficou a arte. Mas e aí, te convenci a ler meu livro? Se eu fosse você, eu acessava logo o link aqui embaixo antes que ele se torne pago, hein? Um beijo do seu planeta favorito e até o próximo vídeo.